nacional, né? Pelo que eu estou entendendo até aqui, João, o grande problema que o Brasil vive nessa questão do artefato, do meio de entrega, e agora essa questão do ProSub, que a gente vai entrar um pouco mais para frente, são as pressões políticas, né? Não é o problema da capacidade técnica, de recursos materiais, de recursos humanos, ou até de fontes de financiamento que poderiam ser, de alguma forma, otimizadas. O grande entrave é a opção política dos sucessivos governos brasileiros que adotaram políticas de restrição em relação às nossas capacidades. Eu estava dando uma passada aqui pelo MTCR, o Regime de Controle de Mísseis, e dentre os países fundadores, naturalmente, estão as potências nucleares. As grandes potências. E que demoraram para aderir, né? Os Estados Unidos não ele tem uma adesão demorada, né? A Índia, por exemplo, é a última a aderir. Então, quer dizer, na realidade, isso também pode ser entendido como um meio, eu tenho falado muito sobre isso nas nossas lives aqui, um meio de controle em relação, por exemplo, à questão dos desenvolvimentos de matrizes tecnológicas, né? Porque na medida em que você abre para inspeções, por exemplo, o TNP e seus protocolos adicionais, queria que você falasse um pouco sobre isso aí, sobre esse aspecto técnico. O MTCE, só terminando uma questão que me vem à mente, é, por exemplo, se um país é descoberto fazendo algo fora dos preceitos estabelecidos, os demais países podem parar a venda de materiais bélicos para ele. Você tem um compromisso, digamos, desde 2003 foram estabelecidas regras mais, digamos, robustas para empecilhar justamente esse tipo de atividade que poderia ser feito sobre o ponto de vista de construção de mísseis. Mas o que eu acredito que seja um dos principais problemas, Rogério, é o fato de que o Brasil sempre teve um problema de financiamento dessas áreas, até porque não era o principal preceito que a política nuclear brasileira se estabeleceu. Nós temos, por exemplo, casos... O Brasil nunca chegou a explodir um artefato com bomba nuclear, com munido de arma nuclear, né, de material nuclear. O que aconteceu já, e aí eu tenho que dar crédito a quem descobriu isso, foi o Carlo Patti, da UFG. Ele descobriu, por exemplo, que o Álvaro Alberto, lá no começo, no CNPq, se estudava a emulação de bombas parecidas com a Fat Man, né, lá de Hiroshima. Então faziam-se protótipos com pólvora e via-se a capacidade de estabelecer isso, né? Havia um estudo. Até existe um caso chamado Bomba Marambaia, que foi explodido naquele momento, era um protótipo baseado no Fat Man. Mas, assim, foram sempre estudos, mas nunca se avançou a uma produção sistemática de mísseis nesse processo. Nós temos, por exemplo, o Exército trabalhou com um programa balístico, né, de mísseis, que foi descontinuado, né, esse processo. Nós tivemos, digamos, iniciativas para tentar utilização, produção, aproveitamento do plutônio, porque plutônio é muito mais utilizado para a produção de bombas nucleares. Embora não fosse oficialmente esse o motivo, esses projetos foram descontinuados. O projeto do Exército, que era o projeto de reaproveitamento do plutônio, ou o projeto que foi criado na década de 80 pelo IPEM, o projeto Celeste, eles todos foram descontinuados. Então, assim, você tem uma falta de investimento que é natural para o Mas a falta de investimento, eu entendo da seguinte forma, quer dizer, claro que o Dr. João Nicolini conhece profundamente todos esses meandros e até a pesquisa que ele faz, muita coisa não pode ser revelada do seu ponto de vista até das identidades que interagem ou subsidiam. Mas eu digo o seguinte, que a decisão política, que o constrangimento político, me parece, inclusive por informações que nós também possuímos, que esse constrangimento em relação à questão da falta de financiamento, dessa decisão política tíbia, complicada, que muitos governos brasileiros, de alguma forma, desestimularam ou descontinuaram esses processos, decorre de pressões do exterior.